Porque nós vamos entrar num assunto agora que exige, assim, uma certa atenção do senhor e da senhora aí do outro lado. É o que, Ana Maria? O mundo está mudando muito rápido. Por exemplo, você já ouviu falar numa palavra chamada Bitcoin? Uma nova moeda que está circulando pelo mundo? Bitcoin. Não, Bitcoin. Coin é moeda em inglês, né? É bit, que é dos bits de computador, né? Ou bytes. Não sei. É um Bitcoin. Você Nunca ouvi falar. É o que isso aí? Para quem não conhece, o Bitcoin é um dinheiro que só existe na internet. Só. Como assim? Ele foi criado para rodar pelo mundo todo. O Bitcoin é a primeira moeda na história que não existe fisicamente. Mas como não existe? Não tem nota igual você tem aqui de R$2, R$5 ou $1. Não tem nota para pôr na carteira. É o chamado dinheiro digital. Essa moeda virtual não é controlada por nenhuma entidade financeira, como um banco central, por exemplo, né? A movimentação dessa moeda virtual acontece diretamente entre pessoas numa mesma cidade ou em lugares distantes. De um país, por exemplo, você está aqui, você fala com o cara lá na China, você entrega o dinheiro lá para a China, sem burocracia. E se tiver a ajuda de uma corretora, as transações custam taxas próximas de zero. É baratinho. A taxa que você paga para o intermediário é quase zero. Todas essas facilidades fizeram o Bitcoin ganhar força no mercado internacional. Você já ouviu falar? Hoje no mundo, por exemplo, cerca de 31 bilhões de dólares estão convertidos em bitcoins, ou seja, caramba, Ana, foram gastos com a compra de unidades dessa moeda virtual. Aí você fala assim, mas o que isso tem a ver aqui com o Brasil, com o meu dia a dia, né? Então, no Brasil já existem, nem saber, mas já existem cerca de 20 mil usuários. Caramba, tem 20 mil pessoas. 20 mil pessoas para um negócio absolutamente novo, né? Essa nova moeda, inclusive, tem uma cotação. Sabe quanto está valendo? Por exemplo, você fala... Bitcoin. Um Bitcoin. Né? Um dólar, a gente sabe que vale quantos reais hoje? 2,50 por aí. Isso, porque é uma moeda reconhecida internacionalmente. Os bancos negociam, o Banco Central reconhece, o mundo reconhece o dólar. Ou o euro, ou a libra esterlina, né? Ou o ien, que é o japonês, né? Agora, esse tal de Bitcoin, hoje, um deles está valendo, sabe quanto? Não, quanto? Chuta, louro. R$5. Não? Muito, chutei, né? R$2. Maria! É mais ou é menos? Olha, eu vou te falar a conta em moeda internacional. Um Bitcoin hoje vale $600, quase $600. E essa cotação varia de 10 em 10 minutos, né? Eu pedi para o nosso repórter expertíssimo, Fabrício Battaglin, mostrar como é que funciona, como é que são feitas essas transações com essa moeda virtual. Tentar alguém no Brasil aqui que já esteja aceitando receber pagamento em Bitcoin, né? É para você pagar as coisas, né? Aí ele saiu à caça. Dá uma olhada. Seria uma cena absolutamente comum de um cara tomando um suco num barzinho bacana se na hora de pagar ele sacasse da carteira os recursos que você conhece. Só que não. Dinheiro? Negativo. Débito? Não. Crédito? O Eduardo vai lançar a mão do telefone celular. O que ele precisa para pagar o suco vai sair daqui de dentro. Se chama Bitcoin, moeda virtual que virou febre no mundo todo. Vai lá. Primeiro, precisa converter o valor da conta para Bitcoin. Foi R$4 que em Bitcoin hoje é 0,0026238. E ele efetua o pagamento fazendo uma transferência para a conta do bar. Requisição de retirada criada com sucesso. Isso significa que os R$4 da sua conta já passaram para a conta dela. Exatamente. Imediatamente. Agora, cerca de 5 minutos para a transação ser efetuada, mas vai ser efetuada. E aí já cai direto na tua conta. Isso, já apareceu aqui, inclusive. Tá achando tudo isso estranho demais? Então vamos explicar melhor. Essa história surgiu 5 anos atrás e até hoje ninguém sabe direito por ideia de quem. Recentemente, uma revista americana até divulgou ter desvendado o mistério. O inventor seria este japonês que vive nos Estados Unidos, mas ele nega.
O fato é que, independentemente do criador, o Bitcoin se espalhou rapidinho pelos 4 cantos do planeta, inclusive no Brasil. Para entender como funciona, pense numa transação envolvendo ações, aquelas negociadas na Bolsa de Valores. O interessado normalmente não precisa de uma corretora para investir. Com Bitcoin, a mesma coisa. Você vai lá, faz uma transferência da sua conta corrente para a conta corrente dessa corretora e eles transferem seus Bitcoins. Da mesma maneira, se você quiser vender esses Bitcoins, você vende nessa corretora e recebe o dinheiro e ela cobra uma taxa para estar fazendo essa operação. Como comprar ação usando uma corretora, como comprar uma moeda usando uma corretora. Com o saldo, a pessoa pode usar o Bitcoin para pagar contas em estabelecimentos que aceitam a moeda virtual ou simplesmente guardar como forma de investimento. Igualzinho a uma ação, o Bitcoin sofre oscilações. Dá uma olhada nesse gráfico que mostra o que aconteceu nos últimos 4 meses. Em novembro, um Bitcoin valia $200. Menos de um mês depois, o valor chegou a $1.200, ou seja, 6 vezes mais. Depois foi caindo e em março a cotação baixou para $600. O André, sócio de uma espécie de corretora que só trabalha com isso, explica o que determina o vai e vem desse mercado. Além de uma oferta e procura que determina o preço, notícias sobre esse mercado são determinantes na valorização ou desvalorização dessa moeda. Vou citar 2 exemplos. Em novembro, quando o governo norte-americano indicou que caminhava para uma regulamentação dessas moedas digitais, elas tiveram uma enorme valorização. Por outro lado, em dezembro, quando o governo da China indicou que ela poderia ser proibida, ela teve uma grande desvalorização. Hoje a moeda virtual está valendo bem mais do que qualquer moeda física. Um Bitcoin é cotado a cerca de R$1.500. O Eduardo, que trabalha com internet, quis experimentar e investiu R$100, o que dá mais ou menos 6 centavos em Bitcoin. Aqui a gente o acompanhou usando pela primeira vez. Por exemplo, continuar comprando e usando, eu espero que mais lugares comecem a aceitar Bitcoin também. Hoje em dia ainda é difícil achar estabelecimentos que usam. Com esse, são só 38 estabelecimentos que aceitam Bitcoin no país. Aqui no bar, em um ano, 9 clientes, incluindo o Eduardo, pagaram a conta com a moeda virtual. Mesmo assim, a dona do bar aposta na ideia e torce para que ela pegue. O Bitcoin ele me traz vantagens como muitas vezes eu não pago taxas, né, quando alguém paga em Bitcoin. E tipo... Taxas que seriam de cartão de crédito, débito? Crédito, débito, tudo isso. E também gera um interesse muito grande de um público novo que eu não teria como atingir se não fosse o Bitcoin. Se ele um dia vai ser igual ao dinheiro, cheque, cartão, isso não dá para dizer. Por enquanto, quem tem vê mais mesmo como uma oportunidade de investimento. Essa moeda oscila muito. Imagine você tem seu patrimônio da sua vida variando em 10 vezes em 2 anos. Precisa ter estômago, mas percebo que é muito mais algo de especulação e lúdico do que realmente algo que tem conexão no mercado real. A ação, quando você compra, por mais que tenha riscos, você está comprando um direito sobre o lucro da empresa. Você está comprando uma partezinha da empresa. O Bitcoin é uma mercadoria que não tem essa relação com a realidade como tem no caso de ações, como no caso de outros produtos financeiros. Caramba, tá confuso, não é fácil. Pois é, e tem até um símbolo aí, né? Inclusive, todos os sites que falam disso tem esse símbolo, esse B, Bzinho, com esses dois risquinhos, como se fosse o dólar aí, né? Que significa dinheiro, ou o nosso S também tem um dólar, né? Cifrão, Você viu aí parece. que no barzinho o pagamento foi feito de celular para celular. Mas você, independente disso, precisa ter um aplicativo específico no telefone para poder usar isso. Tanto o consumidor quanto o dono do estabelecimento onde você vai comprar. E a compra e a venda de bitcoins é feita em instituições conhecidas como corretoras de bitcoins ou bitcoins exchanges, né? Funciona da mesma maneira que as corretoras que compram e vendem ações que você vê falar aí das bolsas de valores. Só que essas
compram e vendem bitcoins.